Meus amigos, o que fica evidente aqui nesse estudo de Daniel para a gente, e é muito interessante a gente realçar isso, é a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. A gente vê que Deus, ele delimita a história há milênios, né? Ou, vamos colocar, desde a eternidade, Deus já havia delimitado o que iria acontecer na história. Quais os poderes que iam governar, quais seriam os reis que iriam subir aos tronos, né? Quais seriam os eventos que iriam se desencadear na nossa história. Então, quando a gente vê, né, que Deus, ele é soberano, que tudo aquilo que ele havia predito através dos seus profetas se realizou, isso traz para a gente um conforto muito grande, porque a palavra final é a palavra de Deus, não é a dos homens. E aquilo que ele disse que vai se cumprir, a gente pode ter certeza, a gente pode, pela fé, crer que vai cumprir cedo ou tarde. Então, meus amigos, esse nosso último estudo aqui, o conflito final, episódio 11, aqui eu coloquei para a gente esquematizado os capítulos 11 e 12, tá bom? Então, lá no capítulo 11, os sucessivos conflitos até o tempo do fim. Vocês perceberam aí durante essa semana, no estudo do capítulo 11, que a gente vai ter vários conflitos, certo? A maioria deles envolvendo o rei do norte e o rei do sul. Mas ele começa com o reino persa, depois ele fala a respeito do reino grego e a sua divisão. Depois a gente vai nas guerras sírias, né? As guerras entre os reis do norte e o rei do sul. Depois a gente tem o surgimento de Roma pagã. E por último, dentro desse contexto de guerra, a gente tem Roma papal e o conflito final. Tá bom? No capítulo 12, a gente vai ver a vitória de Miguel e seu povo. Então ali a gente vai ver Miguel se levantando e colocando um fim ao conflito, a ressurreição dos mortos e o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. Tá bom? Então, uma coisa que eu queria aqui trazer para vocês é o seguinte: existe uns estudos que eles dizem que o livro de Daniel, na verdade, eles seriam dois livros, tá? A gente não comprova isso, né? Atesta isso, mas pela estrutura do livro de Daniel, a gente consegue meio que elucidar essa questão. Por que eles sugerem isso? Se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver que, tirando o capítulo 1, que seria uma introdução, você vai ter alguns paralelos. Então, o capítulo 2, Nabucodonosor, ele tem um sonho profético, certo? Lá no capítulo 7, Daniel ele vai ter uma visão profética, que é a visão dos 4 animais. Depois, no capítulo 3, você vai ver os amigos de Daniel enfrentando a provação da fornalha. No capítulo 6, quem enfrenta a provação é Daniel. No capítulo 4, a gente vai ter a humilhação de Nabucodonosor. E no capítulo 5, a gente vai ter a deposição de Belsazar. Tá certo? Então, a gente vai ver que esses capítulos, né, se a gente pudesse falar, igual a gente viu nos últimos estudos, um quiasma, né? Ele vai montando um quiasma ali. E aí, a única coisa que fica de fora seria a introdução. E um fato curioso é o seguinte, quando a gente olha para esses capítulos aqui, de 1 a 7. Somente o capítulo 1, ele é em hebraico. Do capítulo 2 ao capítulo 7, ele é todo escrito em aramaico. Tá bom? Quando a gente olha o capítulo 8, 9, 10, 11 e 12, a gente já havia falado no último estudo que o capítulo 10, 11 e 12 é uma unidade só, tá certo? A gente divide ele em 3 capítulos, mas como se fosse uma história só. E ali a gente vê que no capítulo 8, de novo, o texto passa a ser em hebraico. E aí ele segue em hebraico até o final, até o capítulo 12. Tá certo? Como se ele estivesse dividindo. Então, do capítulo 2 ao capítulo 7, está escrito em aramaico, e depois do capítulo 8 ao capítulo 12 está escrito em hebraico. Então ele faz essa divisão. E uma coisa interessante é que aqueles paralelos que a gente viu dos capítulos 2 até o 7, eles não ocorrem do capítulo 8 ao 12. Mas, do capítulo 8 ao 12, o tema é um só, que são as 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8. Se a gente for perceber, o que acontece lá no capítulo 8? Daniel ele tem a visão do carneiro do bode, depois a gente vê todas as ações, né, dos elementos que aparecem na história, e por fim, existe aquela conversa entre os dois santos, né, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Nesse ponto, Daniel ele não compreende. Lembra? E aí no final do capítulo ele vai ficar fraco, ele vai se enfraquecer e ele não vai receber o restante da explicação dessa visão. A explicação dessa visão do capítulo 8, ela vai começar lá no capítulo 9, quando fala a respeito do Messias, e ela vai depois se estender até o capítulo 12. Então, capítulo 9, 10, 11, 12 é a explicação da visão que Daniel teve lá no capítulo 8.
E um ponto muito interessante que vocês devem ter observado aí no capítulo 12 é o seguinte: lá no final né, do livro, vai dizer o seguinte no capítulo 12, nos versos, deixa eu pegar aqui, 4, que diz o seguinte: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Tá certo? Por duas vezes, lá no verso 9 ele vai falar de novo, ó, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, uma parte do livro de Daniel, ela estaria selada até o tempo do fim. Só a partir do tempo do fim é que chegaria a interpretação correta desses eventos. Só que se a gente olha até o capítulo 7, por exemplo, né, que a gente vê a sucessão ali de impérios surgindo, isso a gente consegue entender só em observar a história antes de chegar no tempo do fim, tá certo? A gente vai ver que o tempo do fim é justamente no período em que Roma papal ela perde a sua supremacia, né, em 1798. Daquela data em diante, então, a gente está vivendo o tempo do fim. Ou seja, a compreensão das 2.300 tardes e manhãs, elas só se dariam após o período de 1798. Antes, você conseguiria entender tudo. Você conseguiria entender as sucessões de impérios, as guerras, você conseguiria observar na história e entender a profecia. Mas as 2.300 tardes e manhãs você só conseguiria entender depois do tempo do fim. Tá bom? Então, quando diz encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim, que livro é esse? Não pode ser o livro todo de Daniel, porque capítulo 7 e 6, outros capítulos a gente consegue entender, né? Só essa parte das 2.300 tardes e manhãs é que ficaria difícil de você entender, que você não conseguiria compreender. Portanto, alguns estudiosos acreditam que do capítulo 8 ao 12 seria um outro livro, né? Seria um Daniel 2 aí. E essa parte aqui ficou selada até o tempo do fim, tá bom? Então, dito isto, lembra desse nosso gráfico aqui? Que a gente tinha sucessões de impérios, né? A gente começa lá com o capítulo 2, a estátua, depois a gente tem os animais, depois a gente vai para o capítulo 8, onde tem o bode, o carneiro, e aí depois a gente vai ter o chifre pequeno. E depois dessa comparação que a gente fez, a gente criou essa tabelinha aqui, ó. Que a gente falava, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, né? Os correspondentes aqui e a identidade de cada um desses elementos. Para a gente poder entender o que está acontecendo aqui no capítulo 11, a gente vai seguir a mesma regra. Percebe que é uma ampliação, né? Como a gente falou, é um zoom. A gente começa lá com a estátua, depois os 4 animais, depois a gente vai ter 2 animais e o chifre pequeno. A gente vai dando um zoom na profecia e vai entrando em mais detalhes. Mas a gente percebe que os elementos são os mesmos, eles não mudam, tá? Então, isso é muito importante para a gente considerar aqui também no estudo do capítulo 11. Aqui tem uma tabela bem detalhada e a gente consegue observar que muitas das ações de poderes aqui no capítulo 11, elas correspondem, né, às ações desses mesmos poderes nos capítulos 8, 9, no capítulo 7, tá bom? Então você tem o correspondente. E isso é importante por quê? Porque essas mesmas ações acabam identificando o elemento, tá? A mesma maneira de agir, a gente consegue interpretar aqui que é a mesma pessoa. Então aqui eu não vou ler os detalhes, mas só para a gente passar rapidamente. Lá no capítulo 2 a gente viu que o ouro representava a Babilônia, certo? E em Daniel 7 ele era o leão com asas. Depois, a prata representava o Império Medo-Persa. E no capítulo 7 ele é representado pelo urso, e no capítulo 8 e 9, por um carneiro, tá certo? A Pérsia, ela vai ser representada no capítulo 11 pelos reis persas. E também no capítulo 10, né, que a gente tem aquela história de Ciro, né, que tem aquela guerra, aquele conflito espiritual em cima de Ciro. Então, os reis persas aqui, eles vão estar correspondidos no capítulo 10 e também no capítulo 11. O próximo elemento lá do sonho de Nabucodonosor era a parte de bronze. E a gente identificou em Daniel 7 que este era o leopardo, em Daniel 8 e 9 era o bode, e em Daniel, no capítulo 10 e 11, ele vai ser a Grécia. Tá? A gente viu lá que, inclusive, Gabriel deixa claro que quem depois se levantaria seria o rei da Grécia. O elemento ferro do sonho de Nabucodonosor, ele correspondia a Roma pagã, e em Daniel 7 era o animal terrível. Em Daniel 8 e 9, ele era o chifre pequeno na fase inicial. Lembra lá que em Daniel a gente tinha 2 fases do chifre, certo? Uma fase onde ele atacava no sentido horizontal e depois uma fase em que ele atacava no sentido vertical, no sentido, vamos dizer assim, espiritual, tá certo? Então,
O chifre pequeno, nessa fase inicial, ele é Roma pagã. E nos capítulos 11, ele vai ser representado pelo Reino do Norte. Tá bom? Então, em alguma parte do nosso estudo do capítulo 11, a gente vai identificar Roma pagã como Rei do Norte. Depois, a gente viu lá que o ferro com barro do sonho de Nabucodonosor representava Roma papal, que é justamente a união de um poder religioso com um poder político. E em Daniel 7, ele era um animal terrível com 10 chifres, do qual saiu um chifre pequeno, certo? Em Daniel 8 e 9, a gente vê que é o chifre pequeno na fase final, a segunda fase do chifre pequeno, quando ele começa a fazer os ataques verticais, os ataques espirituais. E em Daniel, no capítulo 11, a gente vai ver que ele vai representar também o Rei do Norte. Em um determinado momento do capítulo 11, o Rei do Norte vai ser identificado como Roma papal, tá bom? Aí você fala, mas como, Jé? Justamente por essas questões que a gente comentou. As ações dele no capítulo 11, elas vão ser semelhantes às ações do chifre pequeno representando Roma papal, nos capítulos 8 e 9 e no capítulo 7 também. Tá? Então, se você ver algumas palavras-chave, você vai ver que a mesma atitude ela é encontrada aí. E por último, no sonho de Nabucodonosor, tinha a grande pedra, certo? Que era cortada assim auxílio de mãos, atingia a estátua nos pés, o que demonstra que esse reino, essa pedra, né, ela iria surgir no fim dos tempos, né, no fim da estátua ali, e acertar os pés, e ali ela ia destruir essa estátua. E a gente identificou claramente que essa pedra, né, a qual apareceu no sonho de Nabucodonosor, representa o reino de Deus, que no capítulo 7, ela é identificada pelo juízo divino e pelo Filho do Homem, que se levanta e vai até o Ancião de Dias. Tá certo? Já no capítulo 8 e 9, esse período representa a purificação do santuário. É nesse momento que o santuário ele vai ser purificado, ou melhor, né, justificado. Tá certo? Nos capítulos de 10 a 12, a gente vai ver que existe um juízo divino também, lá no final do capítulo 11, e no começo do capítulo 12 é representado quando Miguel se levanta. Tá certo? Então a gente vê que tem todos esses paralelos aqui, desde lá do capítulo 2, passando pelo capítulo 7, 8 e 9, até a gente chegar aqui no capítulo 11. Então a gente tem essa tabelinha aqui, que ela é muito interessante, depois, se vocês quiserem, eu encaminho para vocês verem as ações desses personagens. A gente vai ver que eles são, os personagens eles são os mesmos, tá? Eles não mudam. Então, diante disso, a gente consegue ter segurança que mesmo no capítulo 11, o último poder que vai restar, que vai fazer guerra contra o povo de Deus, e que no final será destruído, vai ser Roma papal. Tá certo? Porque, seguindo o sonho da estátua, cabeça de ouro, né? Depois peitos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Seguindo na linha histórica, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, por último, Roma papal. Esse é o último poder, não existe outro. E logo depois é o quê? Tem o juízo em andamento e vem o reino de Deus. Então, se a gente pudesse colocar aqui, né? Eu fiz a escala aqui já com as datas, a gente viu que Roma papal ela começou a sua supremacia em 538, e em 1798, por conta da Revolução Francesa, né, Napoleão Sul ele, né, emerge ali como imperador da França. O papado ele recebe uma ferida mortal ali, né? O Papa Pio VI ele é deposto, né? O bispo de Roma ele perde a sua autoridade, ele perde a sua soberania ali sobre a Europa. Mas um ponto que vale ressaltar aqui é que apesar dele perder a sua soberania, a Igreja não deixa de existir, tá certo? É só figura, né, do papado que ela perde o seu poder, perde a sua influência. Mas que logo depois a gente vai ver que ela está recuperando, né? A gente percebe que ele já está recuperando essa influência. E esse vai ser o grande adversário do povo de Deus no tempo do fim. Não tem outro. Porque logo depois de 1798, a gente viu que em 1844 começou o que no céu? O juízo celestial. O juízo que a gente viu no capítulo 7 e a purificação do santuário no capítulo 8, né, é o mesmo evento, eles começaram em 1844. Então, desde aquela data, o que está acontecendo no santuário celestial? Um juízo. E ao final desse juízo, o reino de Deus será estabelecido. É nesse momento que Cristo volta à Terra, destrói, né, os poderes que estão aqui, e ele estabelece o seu reino para a eternidade. Então, se a gente pudesse colocar, nós estaríamos aqui, ó, bem pertinho do reino de Deus, tá bom? O tempo atual em que nós vivemos. Por que a gente está fazendo toda essa recapitulação? Porque é importante a gente manter o nosso estudo, né, fixo nos mesmos personagens. Porque senão a gente pode variar muito. Né? Então a gente começa a ver todas essas guerras no capítulo 11,
Ah, esse aqui eu acho que pode ser a China. Ah, esse aqui eu acho que pode ser a Rússia. Então a gente consegue, né, começa a querer encaixar, né, o noticiário dentro da profecia. E não é assim. A gente precisa ter um norte muito bem definido, muito bem demarcado. E aqui também um ponto que eu quero trazer é assim, a interpretação que a gente vai trazer aqui, eu não quero dizer que ela é 100% correta, tá bom? Não estou dizendo que ela é infalível. Mas, quando a gente observa a história, a gente consegue identificar os elementos da profecia ali, tá bom? Então, definindo bem esses marcos, a gente sabe que, no final, os únicos poderes ali que vão rivalizar é o poder de Roma papal com o poder de Deus, né? O povo de Deus, e, por fim, ali, Jesus se levantando para defender o seu povo. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.